Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar sobre as etapas do Canadá, que talvez tenha pequenas diferenças para você, caso você queira fazer college, mas eu acho que de forma geral é isso. E eu também vou incluir os meus gastos pré-embarque, que foi altíssimo. Eu achei que não ia ser tudo isso, mas acabou sendo ainda mais por causa da cotação do dólar. Mas enfim, vou explicar para vocês como foi para mim as etapas para o processo de aplicação dos estudos, do visto de estudos para vir aqui para o Canadá, o que eu precisei fazer durante esse caminho todo, e eu espero que ajude vocês de alguma forma. Bom, antes de tudo, quando você pensa assim, eu quero estudar no Canadá, fazer faculdade no Canadá, o que é que você precisa primeiro? Você precisa comprovar que você fala inglês para você entender as aulas, certo? Então, para isso, eu fiz o IELTS, mas eu sei que, por exemplo, na minha universidade, eles tinham um teste próprio, que inclusive sai mais barato do que o IELTS, é tipo $25, sai menos do que o valor do IELTS convertendo para real, e dizer que a prova é mais fácil também. Mas eu fiz o IELTS e, assim, o lado bom de ter feito o IELTS é porque eu conseguiria aplicar para várias faculdades, não só no Canadá, mas como nos Estados Unidos, como Europa. Então, assim, eu não ficaria presa só naquela faculdade. Mas se você já decidiu que vai, de fato, estudar naquela universidade, eu acho também que não tem problema de você fazer isso. É porque, no meu caso, eu não tinha escolhido ainda a faculdade. Então, eu pensei, vou fazer o IELTS até como uma autoanálise, sabe? Tipo, como é que tá meu inglês? E aproveite e tenha essa liberdade de aplicar onde eu quisesse. Então, pra mim foi muito, muito válido ter feito o IELTS Academic, que inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre a minha experiência, minha nota, o que eu fiz pra estudar, blá blá blá. Então, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo pra vocês darem uma olhada. Outra coisa que eu também fiz antes de aplicar para o visto, de aplicar para a faculdade, foi uma consultoria. Essa parte é completamente opcional. Se você é o tipo de pessoa, que tem dois perfis de pessoas. A pessoa que procura tudo sozinha, que aplica para o visto sozinha, que faz todo o plano sozinho mesmo, sem nenhuma opinião de um profissional. E também tem a pessoa que faz a sua parte, providenciar documentos e tudo mais, mas tem esse, digamos assim, um conselheiro de uma pessoa que já trabalha nessa área e que te diz as coisas, assim, eu acho melhor você fazer isso, eu acho melhor você fazer aquilo. E no meu caso, eu sou esse tipo de pessoa pro Canadá, né? Para os Estados Unidos eu apliquei o visto sozinha e tudo mais, que é mais simples, mas o do Canadá é mais complexo, então eu preferi ter a ajuda dessas pessoas, principalmente porque é algo mais caro, né? Tipo assim, você fazer uma faculdade no Canadá. Então, por isso que eu preferi fazer assim, desse jeito. Eu fiz duas consultorias. Eu fiz a consultoria de perfil de análise com uma empresa que entende disso, que tem os consultores de imigração regulamentados pelo Canadá. E eu queria saber que, por exemplo, eu fiz uma viagem para o Canadá em 2019. Tem vlog aqui. Eu não estava considerando, tipo assim, ir para o Canadá naquela época. Mas naquela viagem me despertou essa vontade, assim, poxa, eu posso considerar o Canadá, em vez de ficar só pensando nos Estados Unidos. Então, aquela viagem foi assim, foi o start para eu considerar o Canadá. Então, eu tava pensando ou caregiver, que eu já falei pra vocês, ou estudar. E aí, a consultoria de imigração serviu para falar assim, olha, você pode vir aqui como estudante e tem essas províncias aqui que tem o processo de imigração de tal jeito. Eu acho que esse aqui bate mais com o seu perfil e tudo mais. Então, a consultoria serviu para isso. A de estudos foi para achar um college que dá um match com o meu perfil também, pro que eu tava procurando. Que, por exemplo, você pode falar, curso de Business Administration em toda a faculdade aqui é tudo igual. Não é. Porque, por exemplo, a minha faculdade, a grade não é fixa. Eu que monto as próprias disciplinas que eu quero estudar, eu tenho essa liberdade. Já outras faculdades não têm, é tudo assim, blocado. Então, assim, tem essas diferenças. Por exemplo, na minha faculdade, eu posso me formar com ênfase em alguma área, marketing, TI, accounting, recursos humanos. Nem toda universidade aqui é assim. Você pode ou se matricular tipo em Business Administration, algo geral, ou você pode fazer o curso já com a ênfase
ênfase, tipo, você começar o curso já com aquela ênfase. Aqui não, na faculdade que eu estudo, eu tenho a liberdade de escolher durante o curso. Então, você realmente, tipo, eu achei muito necessário, muito importante eu ter essa conversa com a minha consultoria de estudos para poder saber, ó, esse curso de business nessa faculdade é melhor por isso, ou não é tão boa por causa daquilo, entende? Então foi legal por isso. E aí vem a parte que você escolhe a faculdade no lugar que você quer, provavelmente, ou que tem mais a ver com o seu perfil. Como eu já falei aqui, do porquê eu tinha escolhido Vitória. Se você perder esse vídeo, também vou deixar aqui na descrição. Mas aí, resultado, você faz o quê? Você aplica. E aí, por exemplo, pra mim, pra eu aplicar, eu precisei fazer o resumê, que é tipo o seu currículo. E também eu precisei mandar, se não me engano, foi a ficha 18 do ensino médio, né? Que foi a ficha... Ainda fala ficha 18? Enfim, a conclusão do ensino médio. O IELTS, eu precisei mandar uns documentos e com tradução juramentada. Eu não sei se toda faculdade pede com tradução juramentada, mas eu mandei com tradução juramentada. Aí a próxima etapa é você esperar, você se aceita ou não. Aí você, vamos supor, você foi aceito, parabéns, arrasou. Aí o próximo passo é aplicar para o visto. E aí, no caso da gente, depois de 2021, acho que começou, foi 2020, você tem que fazer tradução da vida inteira, de tudo, assim, imposto de renda, diploma, de qualquer documento que você for anexar no seu visto, tudo que está na sua carta de intenção, que você menciona, tipo, fiz curso em tal lugar. Se o seu certificado desse curso em tal lugar for em outra língua, sem ser inglês e francês, tem que fazer a tradução juramentada. Eu não sei se hoje em dia precisa ser juramentada, mas precisa ter a tradução. Os únicos que foram 3 meses, os últimos 3 meses. Os únicos documentos que eu não precisei fazer a tradução juramentada e que é uma polêmica até hoje, precisa ou não precisa, mas eu não fiz e deu certo, e eu conheço outras pessoas que também fizeram e deu certo, foi a de extrato bancário. Porque de fato, assim, são números. Você vai ver o saldo lá embaixo. Esse número aqui, pronto, entende? Então, foi o único que eu fiz, que eu não fiz a tradução juramentada. De resto, até minha alma, eu fiz a tradução juramentada. E também você tem que fazer, antes de você aplicar o visto, é recomendado fazer antes, mas também pode fazer depois. São os exames, que é basicamente assim, você tem que ir numa consulta médica com um médico regulamentado pelo governo canadense. Tem um site que tem uma lista de médicos das cidades. Nem toda cidade tem, parece, assim, tipo, eu via muita gente que não morava em Recife indo para Recife para fazer essa consulta. Em Recife só tem um médico, não sei hoje em dia, mas só tinha um médico quando eu fui. O pagamento era à vista. Eu já recomendava você trazer, tipo, os exames de sangue, sabe? Que ele já mandava a requisição online para você já fazer e trazer quando fosse lá na consulta. E também tinha que fazer de HIV, sífilis, acho que é HIV e sífilis, sem ser o de sangue normal. E também, aí quando você ia na consulta, ele mandava a requisição para você fazer o exame de pulmão, mas eu esqueci o nome. Tipo do tórax, pra saber se você, eu acho, tem tuberculose, não sei, deve ser alguma coisa assim. E aí você tem que fazer num hospital específico, porque eles vão fazer a tradução do resultado desse exame. Então, e aí pronto, tá tudo pronto, você preparou a documentação, já fez a sua carta de intenção, já fez os exames que a gente chama quando é antes da aplicação do visto, se chama exames upfront. Você aplica pro visto, finalmente, e fica naquela ansiedade dos infernos. De tipo, ai meu Deus, espero que seja aprovado. Aí passa um mês, passa 2 meses, 3 meses, aí vem a aprovação, se Deus quiser. E aí os próximos desafios são, você tem que procurar moradia, quer dizer, primeiro de tudo, compra uma passagem aérea. Você tem que escolher a moradia. E isso também, eu contratei uma consultoria para poder achar um apartamento para mim, para eles poderem visitar o apartamento por mim, porque eu tava, né, no Brasil, então não tinha como fazer a vistoria dos apartamentos, então eles eram os meus olhos. Claro que eles gravavam tudo, tiravam foto para poder também analisar e fechar o negócio,
E pra mim foi muito importante ter esse tipo de consultoria. Ah, eu fiz também check-up de saúde no Brasil antes de vir pra cá. Fui pra tudo quanto é médico. Eu também passei todo o meu dinheiro pro Wise pra ficar em dólar, porque a gente sabe que o dólar tá uma flutuação absurda. Então assim, quando caía bem muito a cotação do dólar, eu deixava meu dinheiro no Wise, que o Wise tem um sistema que você consegue deixar seu dinheiro parado lá no site, no aplicativo, na empresa. Fica lá, tipo, ele não rende, ele não vai render o seu dinheiro. Ele é um aplicativo para manter seu dinheiro lá. E aí quando você chegar aqui, você passa dinheiro. Eu fiz isso, eu fiquei com medo. Mas deu super certo, assim, meu dinheiro eu consegui passar no instante e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu recomendo todo mundo. Bota o dinheiro no Wise pra proteger dessa flutuação do dólar, que, sei lá, eu ficava aliviada, porque eu passei uma parte do meu dinheiro quando o dólar tava tipo 4,11. E aí depois o dólar ficou 4,40, eu já tava tranquila, tipo, não, meu dinheiro já tá em dólar, sabe? Melhor coisa da vida. Mas eu fiz isso só depois que meu visto foi aprovado. Porque eu fiquei pensando, vai que meu visto não fosse aprovado, eu tenho que passar de novo para reais e, tipo assim, você já paga uma taxa para passar para dólar, você teria que pagar uma taxa também para real, então você acaba perdendo muito dinheiro nessa brincadeira, entendeu? Então não só façam isso depois que tiver o visto aprovado, apesar de você ficar com comichão de fazer isso logo durante o processo do visto, mas não faça, talvez seja um tiro no pé, entendeu? E agora vamos para o gasto pré-embarque que eu tive, eu, Mariana. Claro que varia de pessoa para pessoa. Vou pegar aqui meu computador, então se eu ficar olhando para baixo é por causa disso, para poder dizer aqui para vocês sobre os meus gastos pré-embarque, que foram muitos. Anotem. A consultoria que eu falei pra vocês, de análise de perfil, que eles falaram pra mim, ai Mariana, tem esse programa de imigração dessa província, tem daquela e tal. Foi 140 dólares americanos. Eu paguei americano porque eu ainda tava no pé, então eu tava recebendo em dólar. Então não sei quanto ficaria isso em real naquela época. Mas eu acho que o dólar naquela época tava tipo assim, uns 3 reais e tal. E ele em dólar canadense é 150, porque o americano é mais valorizado, então por isso foi 140 dólares. Então vamos supor, 150 vezes 3, 450 reais. Foi aqui em reais. Vou até botar aqui, 450. Tradução juramentada. Eu fiz 2 vezes, então a primeira vez que eu fiz tradução juramentada deu 321 reais e a segunda vez deu 734. O IELTS, na época que eu fiz, que tava mais barato, foi 840 reais. Eu já achava caríssimo. Eu também contratei uma consultoria para aplicar pro o visto por mim, sabe? Em vez de eu aplicar, eles aplicarem, porque era uma coisa muito burocrática. Eu fiquei com medo de fazer alguma coisa errada. Então, o combo, assim, consultoria para poder aplicar o visto para mim, mais a taxa do visto, mais a taxa da biometria, tudo isso na época, convertendo para real, foi 2.038. Isso foi antes da pandemia, então por isso que tá esse valor, mas em dólar deu 585, que foi 350 da consultoria, mais 150 do visto, mais 85 dólares da biometria. Hoje em dia o dólar está em torno de 4,40, então seria 2.574 para quem fizesse isso hoje, solteira, que dependendo, se for família, paga muito mais. Médico e raio-x. Eu tive que fazer isso 2 vezes, porque ele vale só por 1 ano. Eu tinha feito em março de 2020, e aí eu teria que ter embarcado até março de 2021. Claro que não aconteceu, eu cheguei aqui em dezembro, então tive que refazer. Então foi 700 reais em 2020. E eu paguei de novo, na segunda vez foi 820. Por quê? Porque na primeira vez, o raio-x em si, o meu plano cobriu. Eu só paguei 600 reais da consulta e 100 reais da tradução, que é pago ao hospital mesmo, eles que fazem essa tradução. Só que da segunda vez, não, eu precisei pagar, então deu tudo 820, que foi 120 do exame, 100 da tradução e 600 da consulta. Aí da faculdade, para eu poder me inscrever, eu paguei R$ 2.623. Aí eu tive que adiar o meu termo. Eu ia em setembro, minhas aulas iam começar em setembro, eu adiei para janeiro. Esse adiamento também custa dinheiro, custa 100 dólares.
que na época, quando eu paguei, deu R$ 435. E aí meu visto foi aprovado. Yay! Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que enviar o seu passaporte para o consulado de São Paulo. E aí tem taxa que varia de lugar para lugar. No meu caso, saindo de Recife, foi 600, ó. Foi R$ 66,10. A passagem aérea foi caríssima, gente. Foi, assim, absurda. Por exemplo, meus amigos que chegaram, assim, 15 dias antes de mim, os dois pagaram esse valor, em torno desse valor. E eu paguei sozinha isso, assim, tipo, só ida. Foi 5.347 e foi mais barato. Depois eu só via R$ 10.000 a passagem. Ridícula esse valor, enfim. Mas tive que pagar, né? Tive que vir pra cá. E aí eu tive que pagar o valor do termo de janeiro, né? As aulas. Antes de você embarcar, você tem que já deixar as aulas do primeiro semestre pago, né? Semestre não, primeiro trimestre pago. Então, eu paguei equivalente a R$ 12.662,77. Além disso, a consultoria de moradia que eu falei pra vocês, que eles eram os meus olhos aqui, que eles visitavam os apartamentos, eles achavam apartamentos pra mim, por exemplo, esse daqui, eles falaram, ó, tem esse apartamento que tá pra alugar, se você quiser a gente visita, a gente aplica pra esse apartamento, e foi isso que aconteceu, eles que acharam esse apartamento pra gente. Então, o serviço deles, convertendo pra real, deu 1.489,05, mas foi porque eu dividi esse valor com a minha amiga, que tá morando comigo. Então, multiplica isso vezes 2 se você for uma família que esteja vindo pra cá. Aí eu fiz outra tradução juramentada, que eu tinha até esquecido. Essa última tradução juramentada deu R$ 258. Meu coração, né? Seguro viagem. Meu seguro viagem foi um pouco caro, porque foi seguro viagem, mais seguro saúde e com proteção à Covid, que aumenta bem muito. Deu R$ 333,88. E eu também peguei um chip que ele chega na sua casa no Brasil e você já consegue ativar, e você pode ser pré-pago ou pós-pago e você já deixa pago. Assim, melhor coisa, gente, que eu fiz na minha vida, porque tipo, eu paguei caro, paguei. Porém, valeu muito a pena, porque eu cheguei aqui, eu não tava aquela coisa assim, sem chip, sem contato com ninguém, dependendo dos outros pra compartilhar a internet, sabe? Você fica independente. Eu tô até agora com ele, porque é um mês que eu paguei. Deu R$ 305,29 para um plano de 12 GB, que tá me atendendo super bem. Então, o total disso tudo, se eu não estiver errada, deu, ó, você vê que é umas coisas assim, pequenininha, ó, 305, 300 e pouco. Claro que teve tipo 12 mil das aulas, né, das disciplinas, teve 5 mil da passagem, mas o resto era mais assim, né, tipo 400 e pouco. Nessa brincadeira, sabe quanto deu? 29.424,02. Isso para uma pessoa solteira. Então, talvez para uma família seja mais caro, dependendo para onde você vai também seja mais caro, então varia muito. O meu deu esse valor aqui, só pra, assim, antes de eu pisar o meu pé no Canadá, já gastei quase R$ 30 mil. Então, pra vocês só terem uma noção, assim, quando você for decidir fazer o plano do Canadá, o quanto mais ou menos você vai gastar pelo menos antes de você ir embora. Ainda mais por causa da cotação do dólar, tá mais caro ainda, então é muito mais, assim, dinheiro pra gastar, né? E você vai gastando aos poucos desse jeito, que nem eu falei pra vocês. Então, assim, se fosse uma coisa de uma vez só, assim, pá, R$ 29 mil, eu acho que eu ia sentir mais o peso. No entanto, que quando eu tava fazendo esse cálculo pra esse vídeo, eu fiquei, caraca, tipo assim, sabe, você nem vai sentindo, que é aos poucos, aos poucos, aos poucos. Aí você vai botando na ponta do lápis e vai somando tudo, aí você vê, caraca, foi muita grana, muita grana. Mas é isso, só pra vocês também ficarem cientes, assim, caso vocês queiram fazer esse plano no Canadá, de quanto vocês precisam gastar estando aqui, mas quando você for ficar aqui, por exemplo, para vocês estarem cientes. Eu não vou falar quanto eu trouxe de dinheiro, lógico, porque é uma coisa muito pessoal, mas o governo canadense pede para uma pessoa solteira trazer pelo menos US$ 10 mil para sobrevivência, mais um ano de faculdade. Então você precisa ter no mínimo isso. E que não é recomendado você ter isso, entendeu? O recomendado é você ter mais dinheiro. Então façam esses cálculos caso você esteja pensando em vir para o Canadá,
Porque você pensa assim, ah não, eu só preciso, assim, eu pensei isso e eu sei que muitas pessoas pensam dessa forma, por exemplo. Ah, eu quero ir para o Canadá. Ah, então eu preciso ter esses 10 mil dólares, mais pelo menos um ano de curso e pronto. Aí você vê, ah, tem esse dinheiro, mas você esquece de tudo isso que você tem que fazer. Você tem que comprar passagem, você tem que fazer tradução juramentada. Provavelmente você vai precisar de um chip. Assim, o mais recomendado é você sair do Brasil com um chip, eu acho. Pela minha experiência, assim, é essencial fazer isso. Sabe, assim, de você já pagar uma parte da faculdade antes de você embarcar, de você fazer esses exames médicos. Então, assim, tudo isso custa um dinheiro que você vai vendo assim, já gastei quase 30 mil reais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu falei demais, não tô nem me aguentando aqui. Mas eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, nem que seja para acordar assim, se ligar de quanto você vai precisar juntar de dinheiro para vir para cá. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!